galerinha, tudo bom com vocês? Espero que todos estejam em paz. Então vamos lá, na nossa última aula a gente discutiu um pouco a divisão política administrativa do Brasil. Vimos algumas esferas do poder que organizam esse território como poder executivo, legislativo e judiciário. E vimos como esse Brasil de dimensão continental, ele é subdividido em 26 estados e um distrito federal. Na nossa aula de hoje nós iremos discutir um pouco a divisão regional do Brasil. Como regionalizar um país que apresenta uma grande diversidade de aspectos naturais, culturais e socioeconômicos? Vamos ver aqui um quadro dos aspectos naturais do Brasil. A gente apresenta nesse território uma grande diversidade de quê? De clima. Se formos para a região norte, vamos ter o clima equatorial. Se chegarmos na região nordeste, o clima semiárido. Na região litorânea, nós temos o clima tropical litorâneo. Na região centro-oeste, o clima tropical. Na região sul, o clima subtropical. Diante dessa diversidade de clima, nós vamos ter também uma grande diversidade de vegetação, de solo e também de relevo. Dentro desses aspectos naturais, vamos ter uma grande variedade no nosso território. Como também vamos ter uma grande variedade no quadro cultural. Como assim? De vestimentas, tradições religiosas, culinária. Então o Brasil ele apresenta uma grande diversidade cultural, de costumes, de tradições religiosas, de culinária, de vestimentas, e assim é um país com uma grande diversidade cultural. Também apresentamos uma grande diversidade nos aspectos socioeconômicos. A gente vai ver um país com grandes desigualdades sociais, também com grande pobreza, baixa renda e um alto grau de analfabetismo. Também vamos ter nesse país lugares que têm uma grande concentração de capital, como essa região sul e sudeste do país. E assim, como regionalizar um país que apresenta grandes diversidades, como apresentado aqui nessa discussão? Então, o objetivo de regionalização do Brasil foi o quê? Conhecer melhor o território nacional para implementação de políticas públicas. Conhecendo esse território, dividindo ele em subunidades, ficaria mais fácil para o governo administrar essas regiões e implementar políticas públicas de acordo com a necessidade de cada região. E quem foi que fez esse processo de regionalização no Brasil? O órgão foi o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Esse órgão aqui começou a regionalizar o Brasil a partir de 1942. Qual foi o critério que ele utilizou para regionalizar o Brasil? Ele utilizou o critério de região natural. Como assim? Ele tinha uma área geográfica caracterizada por um ou mais aspectos naturais, como clima, relevo ou vegetação. E assim, a primeira regionalização de 1942, a gente teve a região norte, nordeste, este, centro e sul. Na região norte temos aqui Amazonas, Pará, Maranhão, Piauí. Preste bem atenção nessas mudanças, viu? O Maranhão e Piauí, na primeira regionalização, faziam parte da região norte. Já a região nordeste, nós tínhamos o Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas. Sergipe e Bahia faziam parte de outra região, que era a região este. A região centro tinha Mato Grosso, Goiás. Minas Gerais, nessa primeira regionalização, fazia parte da região centro. E o sul tinha Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Essa foi a primeira regionalização em 1942, que levou como critério regiões naturais, onde os aspectos naturais como clima, relevo e vegetação que mais se adequava a cada uma dessas regiões. Outra regionalização foi a de 1945. Nessa regionalização, o critério utilizado foi zonas fisiográficas, baseada nos aspectos naturais, socioeconômicos e na posição geográfica das áreas analisadas. E assim ficou dividido a regionalização em 1945. Essa região rosinha aqui, região norte, Amazonas, Pará, território do Rio Branco, território do Amapá, território do Acre, território do Guaporé. Maranhão e Piauí, que na primeira regionalização faziam parte da região norte, agora eles fazem parte da região nordeste ocidental. A região nordeste continuou os mesmos estados,
Bahia e Sergipe, que faziam parte na primeira regionalização da região oeste, agora é chamada de região leste setentrional. Minas Gerais, que fazia parte da região centro na primeira regionalização, agora faz parte do leste meridional, junto com Espírito Santo e Rio de Janeiro. São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul continua com região sul. Essa foi a regionalização de 1945, levando em consideração as zonas fisiográficas, como os aspectos naturais, socioeconômicos e a posição geográfica. Outra regionalização foi em 1969. Agora utiliza-se um critério chamado de regiões homogêneas, definida pelos elementos naturais, sociais e econômicos. E a partir dessas regiões homogêneas foram criados 5 macro-regiões, chamadas de região norte, nordeste, sudeste, centro-oeste e sul. O que é que mudou nessas regiões? A região norte continuou com o estado do Amazonas, Pará, território de Roraima, território do Amapá, território de Rondônia e o estado do Acre. Já a região nordeste entrou Maranhão, Piauí, que não fazia parte, Bahia e Sergipe não fazia parte e agora ficou fazendo parte da região nordeste. Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro agora faz parte da região sudeste junto com São Paulo, e a região sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E a partir dessa regionalização de 1969 foi que ficou configurado o Brasil em 5 macro-regiões. O que é que muda dessa regionalização para a atual? Apenas alguns estados que foram criados. As regiões continuam as mesmas: região norte, nordeste, centro-oeste, sudeste e sul. Qual é a deficiência dessa regionalização? Ela apresenta algumas limitações científicas da divisão regional do Brasil atual. Primeira é que a Amazônia ela não termina nos limites dos estados do Amazonas e Pará. Ela passa um pouco para a região do Mato Grosso e Maranhão. E nessa regionalização, eles criaram um limite que não considerou esses limites da Amazônia. Outro aspecto é o que? O polígono da seca, ou seja, o clima semiárido. Ele não fica restrito só a essa região aqui nordeste. Ele estende-se também para a região norte de Minas Gerais. E aqui na região nordeste, ele colocou só esses estados aqui com essas características de clima seco, sendo que a região norte de Minas Gerais ela está mais caracterizada com a região nordeste. Outro aspecto a ser abordado é que o norte do Paraná está mais ligado à região de quê? De São Paulo. Mesmo assim, é a regionalização oficial do Brasil, essas 5 macro-regiões, mesmo apresentando essas deficiências citadas aqui. Outro tipo de regionalização são chamadas de regiões geoeconômicas. Nesse tipo de regionalização, o critério utilizado são os aspectos naturais, históricos, humanos, sociais e econômicos. Foi uma classificação elaborada em 1967 pelo geógrafo Pedro Pinchas Geiger. Ele criou essa regionalização, que não é uma regionalização oficial, porque a regionalização oficial é a do IBGE. Essa regionalização, ela levou em consideração aqui 3 regiões: a Amazônia, que vai agora englobar parte do Mato Grosso e do Maranhão, região Nordeste, que vai também englobar o norte de Minas Gerais, e a região Centro-Sul, que é a região mais desenvolvida, que é a região que apresenta uma grande quantidade de população e os polos industriais. Nessa classificação geoeconômica, a gente tem 3 regiões: a Amazônia, Nordeste e Centro-Sul. Outro tipo de região é chamado de 4 Brasis. Essa regionalização foi criada pelos geógrafos Milton Santos e Marina Laura Silveira em 2001. E essa proposta era baseada na difusão diferencial dos meios técnicos, científicos e informacionais e pelas heranças do passado. Como assim? Eles levavam em consideração a densidade de tecnologia, ciência e capital e informação que algumas regiões tinham. E ele criou 4 regiões: a região Amazônia, Nordeste, região Centro-Oeste e a região concentrada.
Essa região concentrada, ele colocou Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, porque é a região que apresenta a maior densidade de tecnologia, ciência, informação e capital, e onde é que está o maior polo industrial do Brasil. A região centro-oeste, que tem Mato Grosso do Sul, Goiás e Tocantins, caracterizou essa região por ser uma área de agroindústria, com a agricultura mecanizada. E a região da Amazônia é uma região que apresenta pouca densidade de tecnologia, capital e informação, e a região Nordeste caracterizada pelas heranças do passado de exploração nessa região. E aqui ficou os 4 Brasis, elaborado por Milton Santos e Marina Laura Silveira. Então, galerinha, nessa aula de hoje a gente viu algumas regionalizações. Vimos o processo de regionalização no Brasil até chegar o oficial com as 5 macros regiões. Vimos a região geoeconômica, onde a gente vai ter 3 regiões, a Amazônia, Nordeste e Centro-Sul. Outra regionalização chamada 4 Brasis, onde vai ter a Amazônia, Centro-Oeste, Nordeste e região concentrada. Então, galerinha, a gente fica nessa discussão, utilizem a aula, leiam os textos, fiquem em paz e um abraço a todos.